Oração em línguas, um privilégio para todos. A oração em línguas, bem como os 9 dons espirituais, são privilégios que foram concedidos à igreja para que ela se construísse e que também pudesse construir o mundo de modo geral. Então Deus permitiu, lhe enviou, assim como está escrito em Joel capítulo 2, versículo 28, e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. E o cumprimento que aconteceu lá em Atos capítulo 1, versículo 8, e diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Jesus falou essas palavras antes de ser assunto no céu. A Bíblia diz ali em Atos capítulo 2, versículo 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então houve um derramar do Espírito Santo, houve línguas que foram distribuídas a cada pessoa e que cada um começou a falar em outras línguas. Este é o milagre de Deus. Ele prometeu e cumpriu-se então a promessa naquele dia que o próprio Jesus ali no versículo 8 falou àquelas pessoas. Ele diz: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. E depois disso vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então ele estava prometendo que iria mandar um dom de capacitação, um dom de poder, o qual iria instruí-los para fazer a obra, para que eles fossem completos em si mesmos, para que eles pudessem ser efetivos no reino de Deus. Então ele enviou. Por isso ele disse lá em São João capítulo 14, versículo 16, ele disse assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então ele prometeu o Consolador, ele prometeu alguém que iria nos capacitar, ele prometeu o Espírito Santo, a fim de que nós não ficássemos órfãos. Ele disse: eu não vos deixarei órfãos, mas virei e voltarei para vós. Ele estava dizendo o quê? Ele estava dizendo que iria mandar um Consolador, alguém que ficasse conosco, o Paráclito, aquele que está ao lado, aquele que seria o assistente, aquele que seria o ajudador, o Espírito Santo, como de fato aconteceu ali em Pentecostes. Então o Espírito Santo veio para nos capacitar, para capacitar a igreja. Então, para quem foi destinado o Espírito Santo? O apóstolo Pedro, depois de cheio do Espírito Santo, explica a aproximadamente 3.000 pessoas o que havia acontecido, para qual finalidade havia de vir o Espírito Santo. E depois de explicar o que aconteceu, no versículo 37, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um seja batizado no nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então ele está dizendo que é para todas as pessoas o dom do Espírito Santo. Então eu preciso querer, eu preciso acreditar que o dom é para mim.
que o dom é para você, para uma única finalidade, para que você cresça, para que você seja instruído, para que você seja edificado, para que você se relacione com Deus através do Espírito Santo, para que você tenha uma chave espiritual de oração, para que você tenha uma ferramenta de Deus para te instruir, para te capacitar, para te fazer progredir, para te fazer ter sucesso na sua vida, para ter uma vida fluente no seu ministério, na sua igreja. Então foi concedido o Espírito Santo as línguas, não para mim mesmo, simplesmente para me graduar em certo sentido na igreja, mas para que eu seja útil no reino de Deus, para que eu possa usar o dom para um fim proveitoso. E qual é este fim proveitoso? Paulo diz, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 4, que aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo. Parece um pleonasmo, mas é exatamente o que ele quis dizer. Ele quis ratificar que as línguas têm uma importância vital na vida do crente, que é para a edificação dele, que é para a construção dele. Por isso Paulo deixa bem claro, olha, quem ora no Espírito Santo, quem ora em língua desconhecida, edifica-se a si mesmo. Ele está se construindo, ele está se edificando. Se está se edificando porque há uma necessidade de construir aquilo que não está construído, que há uma necessidade até mesmo de reconstruir aquilo que foi derrubado. E através das línguas, através da oração do Espírito Santo, eu reconstruo áreas da minha vida as quais estão debilitadas, as quais precisam de modificação, as quais precisam de um aumento, de uma construção. E assim a oração em línguas, ela foi dada para nós nesse sentido. Então eu trago para você aqui 4 aspectos da oração em línguas. Primeiro, a oração que foi dada ali em Atos capítulo 2, que foi línguas repartidas como de fogo que pousaram sobre cada um deles, e todos passaram a falar em línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Mas o mais surreal que aconteceu é que todas aquelas nações que estavam reunidas ali no alpendre, ali naquele lugar de oração, ouviam as suas línguas estranhas na sua própria língua materna. O que aconteceu ali foi que eles tinham uma interpretação personalizada das línguas. Esse é um tipo de línguas que Paulo fala que é para a salvação do incrédulo, do indouto, que ele diz ali, as línguas que foram percebidas, que foram clareadas, que foram interpretadas personalizadamente para cada pessoa. Então é a primeira forma de manifestação das línguas, uma que é para a salvação dos incrédulos. A segunda forma de manifestação das línguas é com gemidos inexprimíveis, que está descrito em Romanos capítulo 8 e versículo 26, que diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Versículo 27, e aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é Ele que intercede pelos santos. Então ele está dizendo aqui que a segunda categoria, a segunda forma de manifestação do Espírito Santo é esta, com gemidos inexprimíveis. É esta oração intercessória no Espírito, que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo se ocupa da nossa oração. Ele toma a nossa oração quando nós estamos orando em línguas, ele toma a nossa oração e intercede naquelas áreas as quais nós não conseguimos interceder de forma correta. Então essa é a intercessão com gemidos inexprimíveis. A primeira, aquela para a salvação do incrédulo, que foi de Atos capítulo 2, que veio um derramar do Espírito, e aqueles que eram de todas as nações ouviam a interpretação das línguas de forma personalizada para cada um. A segunda, com gemidos inexprimíveis. Essa é uma oração que eu acho de máxima relevância, porque nós podemos orar em todo o tempo no Espírito Santo, e mesmo sem saber o que nós estamos orando, o Espírito Santo pega essa oração, ele leva essa oração a Deus e resolve o nosso problema, e resolve aquela condição que nós não sabemos orar como convém. Assim como diz o texto, o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Essa
é a segunda forma de orar. Então, a terceira forma de orar em línguas está escrito em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 5. Ele descreve da seguinte forma: eu quisera que vós todos falassem em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Então nós temos esse dom, que é o dom de interpretação de línguas, que seria a terceira forma de como ela se manifesta. Então são 4 formas de manifestação das línguas. A primeira que nós falamos foi aquela que é para a salvação do incrédulo, que está em Atos dos Apóstolos capítulo 2. A segunda, que é com gemidos inexprimíveis, que está em Romanos capítulo 8, versículo 26. A terceira forma, que é para interpretação, que também se ocupa de um dos dons ali de 1 Coríntios 12. Você tem o poder de interpretar aquelas línguas quando o Espírito concede, a fim de que surta também um fim proveitoso. Tudo o que você precisa fazer é orar em outras línguas, é saber entender que no primeiro momento as línguas podem ser interpretadas para a salvação do incrédulo na forma de como aconteceu ali em Atos capítulo 2. A segunda forma é esta, que pode ser feita para a edificação do nosso espírito, que é aquela de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. A terceira forma é esta, que é com gemidos inexprimíveis. E a quarta forma, independentemente da ordem, é esta para interpretação. Então você pode fluir no Espírito Santo, orando em línguas, como nós lemos ali em Atos, no capítulo 2, versículos 38 e 39, que é para todas as pessoas. Como Paulo assim disse no versículo qual nós lemos há pouco, que eu quisera que todos falassem em outras línguas. Então não é privado a um determinado grupo de pessoas, mas a todas as pessoas, a todos que estão perto, aqueles que estão longe e a todos quantos o Senhor Jesus chamar. O apóstolo Pedro diz, são para estas pessoas, ou então melhor, são para todas as pessoas. Eu preciso querer orar em línguas e não preciso saber muito mais sobre isso, eu preciso simplesmente querer, porque elas são os mistérios. A Bíblia diz em 1 Coríntios 14, versículo 2, aquele que fala em línguas não fala aos homens, visto que ninguém entende, e em espírito fala os mistérios de Deus. Então eu não preciso querer imprimir força para saber interpretar, eu só preciso querer orar em línguas para me edificar no Espírito Santo, porque uma vez que eu oro no Espírito Santo, eu levo a Deus essa oração, eu entrego a Deus essa oração, eu crio um link de conexão com Ele, por onde esta oração está na linguagem que Deus entende, que o Espírito Santo entende, e Ele resolve os meus problemas quando eu oro no Espírito Santo. Então, o meu incentivo hoje é que você ore em línguas. Ore muito no Espírito Santo, creia nessa palavra, comece a se edificar. Línguas que são para a salvação do incrédulo, Atos capítulo 2. Línguas que são com gemidos inexprimíveis, que está escrito em Romanos 8, 26. Línguas que são para a interpretação, que está em 1 Coríntios 14 e que também faz parte de 1 Coríntios 12, como um dom em especial que é para a interpretação. Por último, as línguas que são para a edificação do meu espírito, que é a mais importante de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. Então somente ore em línguas, ore muito em línguas. E eu quero ministrar agora para você o dom do Espírito Santo sobre a sua vida. Eu profetizo sobre você o dom do Espírito Santo agora. Receba o dom de falar em outras línguas. Comece agora a falar em outras línguas no poder que há no nome de Jesus. Deus abençoe você, curta, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, faça parte desse projeto que nós temos da oração em línguas. E se você quiser vir a um grupo de oração, participar do Telegram, entre em contato conosco e você precisa baixar o Zoom Cloud para participar das nossas salas de oração toda sexta-feira. Deus abençoe você, fique na paz, fique com Deus.